Hoje nós estaremos prosseguindo com o estudo do capítulo 19 sobre passes, né? E fazendo aqui uma lembrança rápida sobre o que nós vimos, ao longo de todo esse livro Missionários da Luz, são tratados vários aspectos de atividades mediúnicas no Centro Espírita. E também, claro, sobre a mediunidade. E no final, o capítulo penúltimo, que é esse que nós estamos vendo, é abordado de uma forma bem estendida a questão dos passes. Inclusive, como lembramos, só tem outra obra de André que trata de esclarecimentos importantes, que é nos domínios da mediunidade. Tem um capítulo lá que tem o título O Serviço de Passes. Mas nesse Missionários da Luz, o assunto é tratado de uma forma ainda mais ampla. E nós vimos que realmente é uma atividade onde o êxito dela depende, sobretudo, da assistência espiritual na instituição espírita. Os passistas, os trabalhadores encarnados, fazem um trabalho acessório aonde o principal determinante é a espiritualidade. Nós também vimos que as instituições espíritas, elas normalmente têm uma equipe de espíritos encarregados dessas atividades. E de que no plano espiritual, se capacitar para o trabalho de passes é uma sequência de exigências e critérios que poucos se habilitam de fato a estarem nas condições ideais de trabalhar no plano espiritual nessa atividade. Na Terra, normalmente o aspecto principal é a boa vontade, é o desejo de ajudar o próximo. Devido à assistência dos bons espíritos, o trabalho se desenvolve num campo de êxito. Mas se não fosse a assistência da equipe espiritual, na maioria das situações, nós não teríamos condições de estar sendo os colaboradores do passe. Porque a exigência no plano espiritual é muito maior a respeito disso. O último ponto que eu queria lembrar aqui é o fato de que, independente das possibilidades de quem está aplicando passes, o merecimento, a intervenção dos bons espíritos, o mérito prevalece em termos de maior eficácia ou não do passe. De tal maneira que, inclusive, hoje nós deveremos ver na parte do estudo que quando a espiritualidade percebe que é inútil ou que é, inclusive, recomendável que não haja uma melhora de alguém que vai tomar passes, eles intervêm e anulam as possibilidades de êxito que poderia haver no campo do magnetismo humano para ajudar aquela pessoa. Então vamos agora abrir o nosso estudo com a introdução extraída do Evangelho comentado por Emmanuel, Lucas 23, 34. Perdoa agora, hoje e amanhã incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então, essa parte de Lucas 23, 34, que se refere à questão da indulgência, do perdão, Emmanuel aqui nos convida à reflexão profunda decorrente do conhecimento das leis de Deus que a doutrina espírita nos possibilita e também da reencarnação. Porque através do esclarecimento que nós temos, sabemos que, na verdade, todos trazemos um campo de desequilíbrios, de imperfeições, de injustiças, que invariavelmente, enquanto não houver o despertamento espiritual profundo nosso, nós estaremos nos envolvendo com pessoas, situações
e dificuldades que temos necessidade para trabalhar. E o responsável dessas necessidades não são as pessoas que convivem conosco, são as imperfeições que nós trazemos. Mas, usualmente, para aqueles que encaram o mundo puramente do ponto de vista material, toda vez que elas sofrem alguma injustiça, algum engano, algum sofrimento causado por outrem, a primeira índole nossa é responsabilizar totalmente aquele que foi o instrumento do desconforto para nós. Se não estamos ainda nos habilitando a despertar espiritualmente, nós nunca vamos perceber nessas circunstâncias lições que a gente tem para estar aprendendo com aquilo. E não simplesmente de forma imediata julgar e condenar a atitude dos outros. Porque normalmente por trás de tudo que nos acontece e nos envolve, tanto na esfera familiar, afetiva, social e religiosa, tem a ver com o passado religioso, o passado espiritual que nós trazemos. Se fôssemos pessoas de fato boas, amáveis, totalmente equilibradas, já a caminho definido do reino dos céus, não toparíamos com isso. Mas, devido às imperfeições que é característica da nossa natureza, nós sempre estamos lidando com situações, com pessoas que servem a princípio, se estivermos de fato compromissados em nos melhorar, serve para que a gente acorde espiritualmente, passe a se conhecer melhor e veja naquelas situações que muitas vezes nos causam transtornos ou desgostos, necessidade de aprendizagem em termos de despertamento espiritual. Finalizando aqui, ainda se reportando ao texto, Emmanuel diz: recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto nós também trazemos as nossas. Então, se olharmos por esse ângulo, amplia-se a nossa capacidade de compreensão, de tolerância e de entender nas dificuldades e problemas que a vida nos apresenta no dia a dia, as necessidades que nós temos para trabalhar conosco mesmo. Não é de forçar a melhoria dos outros, ou querer que os outros sejam aquilo que ainda não dão conta, mas de melhorar nós mesmos. Então vamos adentrarmos no capítulo de passes. Possivelmente devamos concluir hoje, mas vamos ver sem muita pressa a outros pontos que destacamos como sendo mais relevantes. O trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante, nós estamos aí mais ou menos na terceira folha. O trabalhador leal compreende as necessidades do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados que se valem dele, na missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento, que o ergue a posições mais elevadas. Por que é que destacamos isso? Porque aqui está dizendo o seguinte: olha, se a pessoa tem as qualidades básicas, que é boa vontade, desejo de ajudar o próximo, um certo nível de compromisso no trabalho do passe, ela vai ser ajudada espiritualmente, sem nenhuma dúvida. E que a partir dessa ajuda, cada vez mais, ela estará sendo estimulada a se melhorar. Por isso é que é colocado aqui o desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele da missão de amparo aos semelhantes, recebem diretas sugestões de aperfeiçoamento. Então, a pessoa está aberta ao trabalho do passe, está esclarecida e se coloca como instrumento na atividade
estará sendo amparado espiritualmente e, por outro lado, estará constantemente recebendo sugestões, né, indicações, influências dos espíritos benfeitores no campo da melhoria pessoal. É isso que aqui é destacado. Continuemos. Consideremos, todavia, lá no final, um dos últimos parágrafos da folha, que surge a necessidade imediata de socorrer alguém. E mais adiante diz, ao nosso lado, um companheiro em condições comuns. Será crível que não possa ser aproveitado? Então é feita essa pergunta no seguinte sentido, olha, vamos dizer que precisa ser ajudado alguém e não tem ninguém que de fato estivesse espiritualmente habilitado a ser um instrumento para o passe. Será possível que ele não possa ser aproveitado? E aí a resposta seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem, boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Então, mesmo havendo alguém que não teria condições ideal para aplicar o passe, os benfeitores espirituais suprem essa necessidade, sobretudo levando em conta o merecimento daquele que está para receber. Essa é a questão principal. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade, espírito de serviço, recebe de nossa parte a melhor atenção. Então, outra vez aqui é reforçado o aspecto da assistência espiritual àquele que, de fato, com sinceridade, quer ajudar o próximo, através da aplicação do passe. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Então, nós vimos logo no início, inclusive no último estudo, que o ideal era ter uma série de qualidades que habilitasse o máximo possível a sensibilidade aos benfeitores espirituais. Mas, no entanto, a exigência para essas qualidades, ela não é colocada de uma forma rigorosa. É colocada como estímulo para que a pessoa procure, de fato, estar cada vez melhorando mais, moralmente e espiritualmente. É nesse aspecto que os espíritos colocam. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Vamos comentar essa parte aí. Então, a questão de que a maioria das pessoas que ainda não estão trabalhando o despertamento espiritual, que lhes dê amparo a um esforço de melhoria íntima e que agem e reagem de forma puramente humana e instintiva, abrem um campo de desequilíbrio individual comum à maioria das pessoas encarnadas. É a maioria que vive em volta na perspectiva do materialismo, tem um certo descontrole na área emocional, que sem dúvida nenhuma abre um campo grande para que as emoções em desequilíbrio estabeleçam as aberturas para o desenvolvimento de doenças e de desequilíbrios físicos, aos quais o trabalho do passe pode ajudar muito. Então, quando nós vemos, por exemplo, nas instituições espíritas,
na parte final, sobretudo, que fica muitas pessoas para tomar passes, devemos ver isso pelo aspecto natural, pelo fato de que uma grande maioria não está trabalhando o esforço necessário no equilíbrio dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. E isso, de certo modo, fragiliza fisicamente a pessoa. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos, sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular muitos males. Então, outra vez aqui é colocado em detalhe esse fato. Para as pessoas que se desequilibram emocionalmente, que não cultivam o lado espiritual da vida, que não buscam o amparo da prece ou da oração, elas frequentemente minam a saúde do corpo pelos desequilíbrios emocionais. Por outro lado, fica um incentivo para qualquer um de nós, ao nos percebermos desalinhados emocionalmente, recorrer aos benefícios da prece, da meditação, como um meio eficaz de reequilíbrio das nossas emoções. Uma parte aqui que eu destaquei que eu acho bem interessante é quando ele diz que há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho reto nas instituições religiosas de todos os matizes. Vejam que coisa, como aí começa Alexandre a pautar uma série de informações muito importantes. Primeiro, a de que no plano espiritual há legiões de trabalhadores nessa área e de que eles estão sempre tentando amparar e ajudar as pessoas que de fato estão procurando o caminho reto de procedimento na vida, independente da religião a que pertençam. Esse é outro aspecto que ele deixa bem claro. É que pode ser de qualquer doutrina religiosa, desde que a pessoa esteja, de fato, exercendo um compromisso de melhora íntima e espiritual. Benfeitores espirituais estarão tentando ajudar ele. O homem vive mentalmente, visceralmente. A religião que ele ensina a senda do bem está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual. Mas aqui vejamos bem, isso aqui, como Alexandre coloca, é bem diferente de esquentadores de banco de igreja. Eu digo assim de uma forma geral, porque ele está falando de quem, na religião que acredita, está em atividade intensa de renovação, que está encontrando no Evangelho do Cristo, no caso daqueles afiliados à doutrina cristã, as necessidades pessoais de melhora, que estão levando a sério a identificação com a prática do bem, do amor ao próximo, do perdão. Aí sim, eles se habilitam a estar recebendo amparo espiritual na doutrina com a qual se identificam. É por isso que no início é colocado aqui, o homem que vive mentalmente, visceralmente, é aquele homem que materializa o que acredita na religião dele em termos de boas atitudes e de vivência cristã. A religião que lhe ensina a senda do bem está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições do amparo espiritual. Ainda continua um esclarecimento aí. Estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista,
receberia o socorro de nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Aqui o campo aumenta mais ainda. Não se refere só ao cristianismo, se refere também ao budismo. E do budismo a gente pode estender a todas as religiões orientais. Então, estivesse ele lá no templo da sua igreja pagã, entre aspas, para os cristãos, porque é bom a gente entender que no conceito espírita não existe isso de religião pagã, porque não segue o Cristo como nós entendemos no cristianismo. Na verdade, no entendimento que Emmanuel traz naquele livro A Caminho da Luz, Cristo é quem está no comando das grandes religiões da humanidade, inclusive do budismo, do islamismo, do brahmismo, do hinduísmo, das grandes religiões da humanidade. Então, não existe isso de alguém que é budista é pagão. No conceito espírita isso não existe. No entendimento nosso, quem está acima do líder religioso deles é o Cristo, como Emmanuel chama de o Cristo cósmico, que está para lá da religião dos judeus. Então ele receberia o socorro de nossa esfera, por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Não importa a religião. Não importa a religião. Todos somos socorridos e ajudados. Agora tem um adendo, Naturalmente, aqui no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. Então aqui eles colocam exceção, Dizendo, é o seguinte: há trabalhadores amparando em todas as religiões, mas é preciso se dizer que naquele templo espírita, que ali era uma reunião espírita, que está indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente. E tem uma razão. Por quê? Pela ausência desses limites que são criados pelas imperfeições do homem. Porque as questões de preconceito e de dogmatismo, que aqui é feita a referência, é porque elas criam muitas vezes no próprio psiquismo de muitos irmãos nossos o sentimento de eles serem melhores do que outros, de eles estarem na religião única que é certa. E isso está associado ao quê? Ao orgulho e à vaidade. Então não se pode dizer que esses fatores não têm uma contribuição prejudicial à ajuda que os espíritos do bem vão lá dar. Tem porque isso está impregnado no psiquismo das pessoas. Então, espíritos do bem estão espalhados em todas as doutrinas, cristãs ou não cristãs. Mas aonde eles encontram um campo religioso que trabalhe, e ao qual, claro, os profitentes estejam engajados e não se sentirem orgulhosos, nem preconceituosos, nem ritualistas, ali o trabalho espiritual vai ter mais eficácia. Vai ser mais fácil. Onde vive o sentimento sincero e elevado. Aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Onde vive, tem o sentimento sincero. Exatamente. Preconceitos, A questão toda é essa, é que, em parte, a gente diria até, infelizmente, até por conhecimento pessoal, nós sabemos que mesmo dentro do protestantismo, há muitas religiões no protestantismo que condenam as outras e só ela é que acerta. Não condenam, não é dizer que é errada, por exemplo, o movimento católico ou espírita, não. No próprio movimento evangélico, devido às imperfeições humanas, essas divisões existem, são reais. Então não há como a espiritualidade, por mais elevada que seja,
ela vai ter que trabalhar o auxílio delas com os limites que as criaturas humanas estão pondo. E por outro lado, nisso também tem uma lição para nós espíritas. Porque a gente sabe também que no movimento espírita, algumas pessoas saem de outras religiões e trazem no seu psiquismo aspectos de orgulho e de vaidade e que não se libertaram dele. E mesmo estando no movimento espírita, encontram, mesmo que a doutrina não dê cabimento para isso, mas encontram um campo para se sentirem melhores do que os outros. Mas orgulhosos, aí cria um problema também. Seu sentimento. Porque aí também vai criar um problema. Para aí também não se achar detentor da verdade, né? Exatamente. A questão toda é essa, é que, voltando aqui ao texto mesmo, quando os espíritos dizem, no seio de uma organização indene, que não é atingida pelas sombras do preconceito e do dogmatismo. O que é o dogmatismo? O dogmatismo, entre outros aspectos, abrange a crença em determinados rituais ou preceitos sem usar a razão, né? Usando mais aquele aspecto de fanatismo, onde abdica do uso da razão. E isso cria um problema para as interferências dos bons espíritos. Pois não. Lá próximo da minha casa, lá eu sou cercado de evangélicos. Aí eu vi uma cena uma vez, acho que faz uns 2 anos ou mais. O irmão que mora em frente à minha casa, o outro rapaz que mora na outra rua que não é evangélico, aí disse, rapaz, o senhor, irmão, aí eu vi esse homem bravo. Ele disse, você não é digno de me dar paz. Enquanto você não se converter, você é filho do diabo. Oh, mas isso foi uma confusão. Uma ignorância. Meu Deus do céu. A gente... O que é que estão colocando na mente dessas criaturas? É porque, em parte, todo esse processo de renovação em termos ecumênicos ainda está sendo desenvolvido. Então, a gente vai encontrar, exemplo, se referindo, por exemplo, à Igreja Católica, tem alguns padres profundamente ecumênicos, tem alguns padres profundamente seletivos em relação à religião. Então, aqueles que no sermão vão chamar os espíritas de religião do diabo. Não tenho dúvida que ainda hoje existe, e não é 1 ou 2. Há uma divisão em relação a isso. Não é só com os irmãos evangélicos, não. Na Igreja Católica também há um processo, né, de mudança nesse aspecto, mas que ainda deixa muito a desejar. Ter a percepção do Deus único e do Cristo cósmico, como nós aprendemos no Espiritismo, vejam só, isso é do Espiritismo. Não fique achando que isso é de tal igreja ou de tal igreja, porque não é, não. O espírita entende e abraça todas, mas não queira receber o abraço de todas, que muitas não vão dar, não. Pelo menos por enquanto. Então a gente tem uma ideia e tem a compreensão das bases da religião em todo o mundo, mas eles não têm. E é isso que faz essas sombras do preconceito e do dogmatismo, que projeta ainda durante um bom tempo esse nível de imperfeição do homem. Mas continuemos. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa à religião, em suas meditações naturais receberia auxílio, não obstante menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Então veja, mesmo que fosse alguém que nem acreditasse em Deus ou em religião, mas que fosse de sentimentos retos, receberia também ajuda em momentos de meditação, de quietude mental, não obstante a sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Ou seja, mesmo que os espíritos do bem quisessem ajudar
com mais proficiência essas pessoas, elas não ofereceriam condições de receber ajuda. É aí onde a gente começa a entender as dificuldades entre a bondade do alto, que vem pelos benfeitores espirituais, e a possibilidade daquele que quer receber, de receber. Porque se ele mesmo não trabalha um nível de esforço nele para receber, não adianta a ajuda mais intensa que vem do alto. Observou, toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia. E as perturbações orgânicas chama-se enfermidades. Então aqui é chamado a nós muito a atenção sobre o cuidado delicado com as nossas criações mentais. Porque, na verdade, é a partir daí que surgem o início dos processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Qualquer inquietação íntima já significa desarmonia. E as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades, que é resultante delas. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado. Aí no final é fígado. Então vejam só, nós destacamos esse slide pelo seguinte: as técnicas magnéticas de aplicação do passe são utilizadas pelos benfeitores espirituais desencarnados. Não é pelos encarnados a princípio. Nós, como espíritos encarnados, podemos aprender técnicas e ser até positivo se elas intensificarem a convicção nossa na aplicação do passe. Mas que, independente da técnica que a gente esteja utilizando, a espiritualidade, percebendo a eficácia de uma outra, utilizaria outra. Por outro lado, é claro que dependendo da nossa sensibilidade e da nossa sintonia com os benfeitores durante a aplicação do passe, nós poderemos receber pelo pensamento a ideia da forma ideal de estar aplicando ali o passe, mas sempre conscientes de que o resultado em termos de eficácia não depende de nós, mas é dos espíritos. Então aí ele está aplicando o passe, o Anacleto, longitudinal, partindo da cabeça e descendo vagarosamente até a região do fígado, que é o passe mais comum de nós aplicarmos nas casas espíritas. É o passe longitudinal. E aí depois tem outro passe mais adiante. Atuou por imposição de mão sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só. Então, aqui ele já usa outra técnica de passe. Desde, a princípio, a imposição de mãos e depois passes rotatórios na região uterina. Aqui outra vez nós destacamos essas técnicas de passes, quem estavam aplicando eram os benfeitores espirituais, não eram os passistas na cabine. Porque muitas vezes a pessoa faz uma leitura rápida desse capítulo e pode até achar que eram os passistas que eram muito inteligentes nas técnicas de magnetismo e estavam aplicando os passes exatamente que eram para serem aplicados. Mas, na realidade, aqui é o trabalho da espiritualidade.
imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte, em nome de nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que eu espero. Então, o destaque aqui para essa informação é de que, de fato, na medida em que nós vamos aqui na Terra, fazendo o esforço possível na habilitação para atividades de fundo espiritual, nós estamos fazendo um trabalho que nos habilita ao desenvolvimento de outros aspectos desse trabalho no plano espiritual. Porque lá a diversidade e a multiplicidade de trabalhos é grande, desde que a pessoa, espiritualmente falando, esteja habilitada, né? Apenas, e aí é um caso de um espírito aí meio complicado, que diz o seguinte: apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. É lá na frente que é o passo mais surpreendente que ocorre. Poderá oferecer melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Vejam, o desequilíbrio emocional desse homem que vai tomar um passe lá e que já são 10 vezes que ele recebe passes para o mesmo tipo de desequilíbrio emocional que ele trazia. E aí os espíritos dizem: bom, aqui a gente tem que parar, porque na verdade nós não podemos estar alimentando o erro, a doença, como forma, inclusive, de aprendizado para ele. É claro que aqui é analisado o aspecto da irritação, mas veja, poderia ser no aspecto da inveja, né? Do desequilíbrio em termos de ciúmes, de possessividade, qualquer área emocional que de uma forma mais forte, reiteradas vezes, desequilibra a pessoa, abre campo para desorganizações físicas. Através do passe, a pessoa pode ser naturalmente ajudada, mas é preciso estar no esforço de reharmonização, né, de reforma íntima e de estabelecer o comportamento e atitude que nos imunize a esses níveis de desequilíbrios. A gente sabe que, por exemplo, na área da irritação, tem pessoas que têm a maior dificuldade do mundo de não se irritar nos relacionamentos pessoais que têm. É uma caixa de nervos. E, nesse sentido, o desajuste emocional prejudica muito a saúde física. Ainda tem uma explicação. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Já lhe fizemos 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele parece desenvolveu contra si mesmo, né? Cortou aqui o finalzinho desse slide, mas é exatamente isso. A questão toda que os espíritos aqui salientam é que, ao mesmo tempo em que a pessoa, e vejam como ocorrem as coisas, ao mesmo tempo que a pessoa joga no outro sentimento de cólera, o que é que ocorre com os outros se eles estiverem num nível espiritual baixo ou do mesmo da pessoa? É o outro reagir jogando também energias ligadas às emoções de ódio ou de mágoa.
e acaba sendo, inclusive, uma alimentação negativa de duas vias. Ele tem um acesso de raiva, já causa um mal a ele. Joga no outro e o outro tem um acesso de raiva e joga nele também. E o resultado, como aqui coloca, é que isso se torna realmente cargas malignas. Agora, para a gente estar assim, harmonizado, a gente tem que estar muito conectado o tempo todo com o alto. Porque, assim, as coisas do dia a dia. Só hoje mesmo, agora à tarde, eu vi uma cena lá no Atacadão que. Por mais harmonizado que a pessoa seja, por mais conectado que a pessoa esteja, ele sai dos eixos. Uma senhora passou, queria passar na frente de todo mundo lá. Aí ela disse, a senhora é bem prepotente, né? A pessoa acha que é uma pessoa até... eu sou patroa, eu posso passar. Eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. Eu estava no lugar. Mas tinha duas mulheres na frente, mas as mulheres só não pegaram ela por causa de segurança que chegaram. Eu digo, meu Deus do céu, veja as criaturas que a pessoa topa, né? Aí, para você se sair bem numa situação dessa, eu acho que você tem que estar muito equilibrado. Realmente, o fato de a gente estar vivendo num mundo de provas e expiações, onde a predominância do materialismo, do egoísmo, faz com que o homem seja algoz do próprio homem, é complicado. Muito complicado. É preciso estar sempre atento na manutenção da chamazinha de espiritualidade, de consciência, de percepção espiritual da vida, para enfrentar essas situações sem sintonizar com elas. E senão, facilmente a gente se porque aquela criatura, acho que ela já vinha desequilibrada de algum lugar. Aí chegou ali, ela conseguiu desequilibrar as outras pessoas que estavam ali na vida. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Essa parte, né, que o outro tenha cortado. Já lhe fizemos 10 operações, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Porque a questão toda é essa, é que no momento em que a pessoa fabrica, entre aspas, pelo pensamento, o sentimento de angústia ou de raiva, ou de prepotência, qualquer sentimento ou emocionária negativa, ela é a primeira a ser atingida. Ela ali já está sendo atingida. E quando vem do outro lado a reação dessas emoções, vamos aqui para o último slide do nosso estudo e depois podemos tentar integrar aí algumas perguntas ou observações, né? Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo. Então aqui é comentado esse aspecto de que, evitando de dar a ele uma melhora mais generalizada dessa vez, a espiritualidade espera que ele aprenda lições novas e ganhe muitos valores, mas em cima de dificuldade agora. E não de ter um tratamento eficaz naquela noite. É interessante esse caso, que é bem destacado nesse livro, porque ele deixa de forma bastante clara para qualquer espírita que aplique passes, de que quem vai de fato determinar se é eficaz ou não o passe dele é a espiritualidade, não ele. Nós podemos estar ao máximo habilitados, inclusive no esforço de equilíbrio moral e espiritual,
Mas se aquela pessoa que vai receber o passe, de certo modo, não é positivo que o passe tenha eficácia, não terá. Então isso também ajuda muito a que os passistas das instituições espíritas percebam, em termos inclusive de humildade, o papel que eles vão exercer numa cabine de passe. E de não achar que ele aplica passe melhor do que os outros. Porque com ele as pessoas se sentiriam melhores. E ainda tem pessoas que se enganam, né? Achar, como eu já comentei uma vez aqui, que tem preferência por passistas. Porque é o que a gente mais vê. De pessoas até esclarecidas sobre os ensinamentos espíritas. E ver agir dessa forma. Né? É uma ausência, muitas vezes, de informação mesmo e de estudo, né? Porque a doutrina espírita, principalmente nessa área de passes, depois dessas obras de André Luiz, é que surgiram livros sobre passe no movimento espírita, viu? Para vocês terem uma ideia, nos anos 80, quando eu comecei a estudar o espiritismo, só tinha publicado no movimento espírita pela Federação Espírita Brasileira um livro que tinha o seguinte título: Magnetismo Espiritual. Esse livro, inclusive, ele deixou até de ser reeditado. Era o único livro, até que surgiu um livro chamado O Passe, que foi de Jacob Mello, publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1986. Mas antes disso, o que nós tínhamos mesmo assim, certo sobre passe, era nas obras de André Luiz. Agora de lá para cá surgiram vários livros, inclusive atualmente tem 3 ou 4 livros sobre passes publicados pela Federação Espírita Brasileira, tem mais livros publicados também por outras editoras. Mas isso já foi depois das obras de André Luiz, muito tempo depois. Os estudos de Alírio, né, também. Os de Alírio Cerqueira Filho, tem vários seminários sobre passe e água fluidificada no YouTube, que nós recomendamos muito. Se eu colocar lá no YouTube, curso de passes, Alírio Cerqueira, ou se não, Projeto Espiritizar, levado para uma série de vídeos sobre passes. Agora nós temos muita informação, mas há tempos atrás não tínhamos não. Eu também lembro que eu até citei aqui na semana passada, que, por exemplo, na codificação você não vai encontrar a palavra passes. É algo que introduziu-se principalmente a partir do movimento espírita no Brasil, tanto em termos teóricos quanto em termos práticos. Se tivermos aí alguma dúvida ou pergunta, alguém faça, senão a gente termina um pouco antes, porque vai ter a parte prática do passe, né? Aplicação. E na próxima semana nós iremos para o último capítulo do livro Missionários da Luz, que é o capítulo Adeus. Adeus. Então, se não houver, a gente entra para a prece, né?